Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Mais uma vez, bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Este é um debate importante que ajuda a sociedade a entender o ambiente digital e a enfrentar a desinformação. E nós seguimos, então, prestando serviços e debatendo a corrida eleitoral desse ano. A inteligência artificial pode interferir no processo? A nossa convidada de hoje aqui no Na Real é especialista em Direito Eleitoral, integrante da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Tatiana Costa. Ela, inclusive, coordena o Observatório de Candidaturas Femininas no Maranhão. Doutora, como vai? Muito obrigado por participar sempre aqui da programação da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui falando com a sociedade sobre esse tema de grande relevância para o nosso processo democrático desse ano de eleições no Brasil. E, doutora, como eu falei aqui no começo, é uma prestação de serviços e muita gente talvez não esteja ainda familiarizada com a inteligência artificial. Não necessariamente a pessoa já tenha usado algum mecanismo de inteligência artificial, mas não conheça ou não tenha muita noção o que pode ser a inteligência artificial. O mundo inteiro está debatendo quais as interferências da inteligência artificial para o bem ou para o mal. Então, em linhas gerais, a inteligência artificial pode substituir o homem? Em quais setores? Essa discussão que é importante para alertar antes da gente entrar na discussão eleitoral. A gente tem que entender que hoje a inteligência artificial ela tem seus benefícios para a sociedade. O uso da tecnologia ela é importante para as nossas relações sociais, para as nossas relações profissionais, de modo geral. Mas temos que ficar atento aos problemas que elas podem estar gerando também na sociedade, e de forma muito especial nesse processo eleitoral. Há muito tempo a gente já fala disso, a questão do combate às informações inverídicas dentro do processo, a importância que deve se dar ao pensamento real do eleitor, que isso é a democracia no nosso país. E nesse momento que estamos passando pela primeira eleição, onde a gente ouve falar no GPD, mas lá atrás, muito já se ouviu dizer de deepfakes, por exemplo. Então, é um momento diferente dentro do país, com mais inovações, com mais tecnologia, mas que outras eleições, lá atrás, exemplo do México, já passaram por isso, da Argentina, que está aqui ao lado, também. Então, o Brasil ele já vem trabalhando essa questão da desinformação desde 2019, a gente já vem trabalhando isso através da advocacia, da conscientização, aqui mesmo, através da ABRADEP, a gente sempre busca informar nos eventos que participamos, está ao lado também da Justiça Eleitoral nesse processo. E entendo que é importante que a sociedade, nesse momento, esteja atento a compartilhar informações verdadeiras, porque as responsabilidades existem, assim como é para nós, também aos provedores, às grandes empresas de tecnologia e inovação. Pois é, doutora, a grande preocupação da inteligência artificial, e já entrando então nessa área eleitoral, essa área política que o Brasil tanto discute, é a possibilidade de a tecnologia reproduzir comportamentos humanos que não necessariamente são de pessoas que emitiram algum juízo de valor, fizeram algum discurso, alguma declaração nas redes sociais. Tem até a discussão que a inteligência artificial pode mudar a voz ou se adaptar à voz de alguém e proferir palavras que não são daquela pessoa. Quais os alertas que a gente pode fazer? Quais são os perigos, então, o lado negativo da inteligência artificial no processo de eleições que o Brasil vai viver agora no mês de outubro? Inicialmente, nós tivemos resoluções que estão sempre, elas vêm atuando para regulamentar o nosso processo eleitoral, e as resoluções do TSE, elas já foram divulgadas esse ano, e tem a proibição de deepfakes. Você trouxe aqui um exemplo exatamente do que não é permitido na legislação, que é esse uso de uma imagem com áudios, falas inverídicas, que não são daquela pessoa, e isso é proibido. A resolução deixou bem claro, e as resoluções foram publicadas já 12 resoluções para esse processo eleitoral,
que vai tratar aí de mais de 5 mil municípios por todo o país, e as deepfakes, elas não podem ser usadas. Sobre a inteligência artificial, é permitido, desde que tenha essa explicação explícita, que é o uso de inteligência artificial, mas em relação a deepfake, foi exatamente esse destaque que você fez, falando dos áudios utilizados com a imagem de outra pessoa, isso é proibido, trazendo sanções eleitorais, e essas resoluções, elas são baseadas na nossa legislação eleitoral. Então, não vai ser permitido no processo eleitoral brasileiro, justamente para evitar a divulgação de fatos inverídicos e outras situações de conteúdo de desinformação, discurso de ódio, ideologia nazista, fascista e até mesmo antidemocrática, racista, homofóbica. Infelizmente, essas deepfakes são muito utilizadas hoje através de redes sociais para fomentar esse tipo de conduta no nosso país. E o processo eleitoral, através dessas resoluções, de modo muito específica, a que veio tratar de propaganda eleitoral, ela traz a proibição do que você acabou de descrever, que é uma típica deepfake. E doutora, a senhora fala dessas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. De que forma essas resoluções coíbem, né? Porque o ideal é coibir para que ninguém cometa qualquer irregularidade nesse processo eleitoral. O problema é que muitas vezes com essas resoluções em que os responsáveis não se sentem intimidados, né, de tomar alguma decisão ou promover algum ato de desinformação com a inteligência artificial, mas a consequência talvez possa acontecer depois. Qual é o foco dessas resoluções? Tentar coibir no início ou punir para depois quem comete alguma irregularidade? Nós estamos num período já de pré-campanha. As resoluções, elas vêm para trabalhar o processo eleitoral, mas desde agora já fique claro que o que não pode acontecer lá no processo não deve acontecer nesse período. Então, a ideia é sim coibir, reprimir essas condutas, mas também educar para poder transformar. E essa educação tem que partir dentro da sociedade, mas as responsabilidades, elas vão acontecer, porque, como eu citei ainda há pouco, o uso da inteligência artificial, ela é possível desde que fique explícito que está sendo utilizada. No entanto, quando vem para as deepfakes, já não é mais possível, e isso é importante para conhecimento dos candidatos, candidatas, partidos, coligações, sob pena de caracterizar uma má utilização dos meios de comunicação, podendo culminar até numa cassação de registro do mandato, e essa apuração das responsabilidades também vai acontecer de maneira solidária na esfera civil, administrativa, com as grandes empresas de tecnologia, informação, de inovação, como Google, Meta, Amazon, Microsoft, empresas que estão aí, são as chamadas Big Techs, que estão no mercado, administrando esse tipo de informação nas redes sociais e podem ser responsabilizadas também. Então, é importante que a sociedade entenda o seu papel e tenha essa consciência da responsabilização, assim como os provedores e as grandes empresas de tecnologia e inovação. Já tem algum tempo que existem essas parcerias dentro do processo eleitoral entre as empresas, entre os entes públicos, instituições, e a nossa academia está sempre presente também com a Justiça Eleitoral, para poder ter esse acordo de cooperação para que essa retirada do ar, quando identificado, seja feita de maneira mais rápida. E isso não acontecendo também, pode acontecer essa responsabilização. Agora, doutora, então, é importante esse destaque. Claro, é muito cedo ainda, a gente está lidando com um mundo novo, né? Esse mundo da tecnologia que está em constante transformação, mas no caso do processo eleitoral, né? Pegando como base a inteligência artificial e pela experiência da senhora também na Abradep, é possível tentar fazer uma projeção se o uso da inteligência artificial pode partir das candidaturas, principalmente, para atacar adversários, por exemplo, ou pode surgir dos próprios eleitores para atacar um candidato adversário?
Ou seja, nas campanhas ou o eleitor, quais são os 2 pontos que mais podem usar, então, a inteligência artificial? Os 2 pontos podem acontecer. Sim. Realmente, pela minha experiência, já são 15 anos nessa área de eleitoral, e eu posso te afirmar que era muito desafiador trabalhar com fake news, com desinformação, com páginas falsas, quando a gente ainda falava de Facebook há anos atrás, até mesmo para conseguir enviar os requerimentos feitos de maneira administrativa ou mesmo de forma judicial, até para ter um endereço para intimá-los. A gente não tinha essa colaboração das plataformas, era muito desafiador para nós enquanto advogados, inclusive. E às vezes isso acontecia por outros candidatos fazendo, até mesmo alguém da sociedade criando. Então, isso já vem de muitos anos. No entanto, o que a gente tem que destacar é que cada vez mais a tecnologia ela evolui. À medida que o nosso processo eleitoral vem evoluindo, as resoluções vêm buscando acompanhar, a tecnologia também vem se desenvolvendo. E dessa forma a gente pode verificar que ela pode acontecer o uso da inteligência artificial hoje, tanto por uma pessoa comum, que tem uma preferência, como por candidatos. Mas essas responsabilidades, como eu citei, que são gravíssimas para quem está dentro de um processo, como a perda de um mandato, ela se torna muito grave, ela se torna muito mais temerosa. Então, a gente acaba apontando e buscando, através dessa conscientização, dessa educação dentro dos partidos políticos, com cada candidato e candidata, levar essa informação, e é importante que eles também levem ao seu eleitorado. Porque nesse último processo eleitoral, nós tivemos uma eleição muito polarizada no país, e essa divulgação de fakes e essa onda de robôs sendo utilizados nas redes sociais também foi muito forte. E eu tenho certeza que a ideia da justiça eleitoral, nós mesmo enquanto ordem também, os advogados, Comissão Nacional que eu participo, levamos algumas das nossas experiências para a justiça eleitoral, para a propositura dessas resoluções. Então, a sociedade civil, várias instituições contribuíram levando suas experiências. E isso realmente já acontece, pode acontecer dos 2 lados. Mas que nosso papel aqui, eu tenho certeza que desse programa, que eu já deixo aqui os parabéns, é levar a educação e a consciência para a sociedade, para que isso não aconteça, para que a gente tenha realmente uma defesa do nosso Estado democrático de direito, onde cada eleitor e cada eleitora tem o direito de fazer a sua escolha, e não ser levado por um processo eleitoral que já é muito rápido, por informações inverídicas e pelo uso criminoso da inteligência artificial, que não é o papel dela para o desenvolvimento do nosso país. Sim. Dentro disso que a senhora está falando, doutora Tatiana, em relação aos provedores, né, as empresas de tecnologia. A senhora disse que há 15 anos era muito mais difícil você notificar uma empresa como essa, mas agora as empresas também estão tomando algumas providências, até mesmo vetando, por exemplo, propagandas eleitorais, porque elas dizem que não têm condições de fiscalizar milhões de posts, milhões de postagens que são feitas diariamente. Hoje é mais fácil notificar um provedor, ou seja, a senhora como uma operadora do direito eleitoral, a senhora sente alguma mudança na colaboração dessas empresas ou isso depende da marca da empresa ou, enfim, de qual setor que essa empresa acaba atuando? Hoje eu percebo que a gente consegue fazer um trabalho mais rápido e eficiente com as plataformas, com as grandes empresas de tecnologia e inovação do nosso país. E, de acordo com essas resoluções também, agora de 2024, que elas trouxeram algumas inovações lá para 2019, fica evidente que as empresas devem ter, sim, responsabilidade sobre esse conteúdo informativo, tendo que esclarecer se teor inverídico ou até gravemente descontextualizado de maneira impulsionada e coibir essa desinformação no que tange a atos que sejam antidemocráticos de várias naturezas, tendo que chegar até a dar mais agilidade a decisões com a remoção do conteúdo falso,
coisas que antes a gente não tinha de maneira clara nas nossas resoluções sobre propaganda eleitoral. Mas como eu trouxe para vocês no início, a nossa legislação eleitoral, mesmo que seja através das resoluções, que são mais secundárias dentro desse processo, mas sempre ligadas à lei das eleições, ela vai evoluindo de acordo com as necessidades da sociedade, assim funciona o direito. Então, nós evoluímos muito, sim, hoje é muito mais célere, e essa exigência também da remoção dos conteúdos, ela acontece através das resoluções, trazendo essas responsabilidades. Eu já citei, e eu entendo que cabe destacar que lá em 2019, que foi um período muito forte das fake news no nosso país, e já tinha sido trabalhado em outras eleições pelo mundo, criou-se aqui no nosso Tribunal Superior Eleitoral um programa de enfrentamento à desinformação. E nesse programa, eu me recordo que foram muitos parceiros, mais de 100 parceiros, com redes sociais, plataformas digitais, instituições públicas, privadas, entidades profissionais, enquanto a gente conseguiu ter esse diálogo de maneira mais próxima e, dessa forma, ter ações mais efetivas, e facilitou muito o nosso trabalho enquanto advogados, mas os desafios ainda existem, e como você trouxe, até para as próprias plataformas. Mas eles têm essa responsabilidade, e nós temos que buscar também conscientizar a sociedade do cuidado que deve ter ao compartilhar informações e trazer as responsabilidades que podem acontecer. Então, além disso, eu gosto de falar muito que essa transformação, ela tem que acontecer através da educação e de cada um de nós também. Como advogados, vocês aí dentro do sistema de informação, que estamos lidando com candidatos e candidatas, com partidos políticos, coligações, levar a importância de termos candidatos que querem divulgar coisas verdadeiras e não ataques à imagem de outros candidatos, mas de trazer uma campanha propositiva. Então, hoje, eu posso te dizer que a gente já consegue ter essa proximidade de diálogo e efetividade no cumprimento. Eu entendo que ela foi ligada às resoluções, que trouxeram responsabilidades de maneira mais rápidas, através até das sanções, das punições, e também desse programa de enfrentamento, foi muito importante que todas as instituições se uniram. Lá em 2001 também a gente viu um programa de monitoramento aqui no país de notícias falsas, que trouxe alguns resultados no processo eleitoral, cabe destacar, e toda vez que tem essa aprovação das resoluções, que elas buscam inovações justamente nos pontos que nós fomos deficientes no processo anterior. E é uma maneira agora, nesse processo que vai tratar de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, em outubro, da gente envolver todos os entes do processo eleitoral para que juntos a gente consiga coibir. Então, essa responsabilização, essa questão da união de todos neste enfrentamento, assim como a própria legislação, eu entendo que ela evoluiu bastante e hoje a gente consegue ter efetivamente essa retirada dentro de um processo que ele é muito rápido. Então, precisamos ser céleres e eficientes. Melhorou bastante. Sim. Doutora, não só o Brasil, mas outros países discutem a regulamentação da inteligência artificial. Mas a gente já viu também aqui no Brasil uma discussão sobre combate à fake news, até no âmbito do Congresso Nacional. E o que eu sempre falo aqui no nosso programa, a linha tênue, porque há muitas críticas com essas regulamentações e muita gente que diz que isso seria uma censura. De que forma é possível fazer essa separação? O que é censura e o que é disseminação de notícias que atacam as outras pessoas, que trazem informações que não são verídicas? Qual é essa linha tênue? O direito tem condições de fazer essa separação? É realmente um grande desafio. Como você destacou, a gente tem vários projetos que não evoluíram. A própria resolução, ela não é específica em identificar exatamente, detalhadamente o que é essa inteligência
artificial. É um modo que nós temos realmente de levar para dentro do processo eleitoral mais segurança aos nossos cidadãos dentro da democracia brasileira, mas definir como isso vai ser a prática dessas eleições talvez vai nos mostrar bastante. Mas vai ser uma experiência, realmente já aconteceu, e aconteceu agora do nosso lado aqui, na Argentina, de maneira forte. Para você, até concluindo a pergunta anterior, até a própria Anatel, ela entrou nessa parceria, foi feito um acordo de cooperação com ela para lidar com esses abusos cometidos na internet e essa retirada ser mais rápida. Então, assim, a gente está buscando meios. A ideia não é censurar, não é acabar com a liberdade de expressão dentro de um processo eleitoral. O foco não é esse. O que as resoluções buscaram trazer para o país dentro desse processo? Uma segurança jurídica, uma segurança que, no nosso país, vão ser eleitos os candidatos que realmente cada eleitor desejar, independente de acusações, de desinformações que possam ser plantadas através de uma tecnologia. Então, a ideia não é retirar a liberdade das pessoas se expressarem, é não permitir que sejam disseminadas informações inverídicas, ou mesmo ideias de cunhos antidemocráticos. Muitas desses projetos de leis, como você falou, ele traz muito da esfera civil, da responsabilidade, do combate ao discurso de ódio, por exemplo, de ideologias nazistas e fascistas. Então, será que não podemos regulamentar algo que está contra os preceitos constitucionais? Fica também essa pergunta para a sociedade. E tudo vai poder ser disseminado, seja num caráter racista, homofóbico, que a nossa Constituição não permite, mesmo que seja apenas, e aí trazendo para o processo, que é nosso tema principal eleitoral hoje, que é o processo eleitoral, mesmo que seja para destruir a imagem daquele candidato, será que eu posso tudo nas redes sociais? Esse também deve ser o cuidado que cada eleitor e cada eleitora deve ter, e a atenção da nossa sociedade brasileira, nesse momento de grande avanço da nossa tecnologia. Lembrando, sim, que esse avanço ele é importante. Ele nos traz melhoria na esfera profissional, em várias relações da sociedade. Mas a gente tem que ter cuidado com a parte negativa que ele traz, especialmente para esse processo. Doutora, a senhora falou de algumas dicas, né? E aqui a gente está fazendo o papel também necessário, o nosso papel primordial de prestar serviço, orientar o nosso público e principalmente o eleitor que vai às urnas agora no mês de outubro. E existem alguns mandamentos de orientação para as pessoas não compartilharem as notícias falsas, se receberem alguma coisa no celular, chequem antes, não repassem de primeira. E esse alerta precisa ser redobrado com a inteligência artificial. Quais são os pontos principais que a gente pode orientar o nosso público? Eu gosto de trazer sempre que as informações elas precisam ser avaliadas, a gente precisa buscar os sites, as páginas oficiais, para que a gente realmente tenha essa oportunidade de compartilhar o que é certo. Então, a minha mensagem aqui para cada eleitor, para cada eleitora, é que a gente tenha um processo que seja baseado na proposição de ideias, e não na destruição de imagens. Que essa deve não no discurso de ódio, que a democracia brasileira, ela já é inovadora, essa resolução, ela foi um destaque mundial, quando ela veio a tratar de inteligência artificial, de proibição de deepfakes, de responsabilidade de provedores. Então, que nós também, enquanto cidadãos, possamos ter essa consciência de poder avaliar o que vamos compartilhar
e da nossa responsabilidade como agentes transformadores na sociedade. O pleito eleitoral, que acontece a cada 2 anos no nosso país, é uma oportunidade que a gente tem de uma construção da democracia que nós desejamos. Então, essa é a minha mensagem para o Brasil, parabenizando todos vocês por buscarem informar, dizendo que nós estamos aqui para compartilhar o que a gente busca fazer de melhor todos os dias, que é buscar cada vez mais conhecimento técnico para trazer a transformação positiva para a nossa sociedade brasileira. E, doutor, os mandamentos para os candidatos não utilizarem a inteligência artificial ou algum tipo de inteligência artificial pode ser usada na eleição ou não? Esse é um destaque importante que você fez. A inteligência artificial, ela pode acontecer desde que fique destacado que está sendo utilizado aquela inteligência para determinada finalidade. Então, a resolução que trouxe as alterações de 2024, a resolução de 2019, a resolução 23.610, ela já tratava de propaganda eleitoral. Ela traz a proibição de deepfakes, que foi o início do nosso diálogo aqui, que é o uso de imagens com áudios de outras pessoas para levar uma mensagem verídica, mas ela permite que seja usada a inteligência artificial com a obrigação da informação. O aviso precisa existir. Está sendo usada uma inteligência artificial nesta propaganda eleitoral. Assim como é restrito também, cabe destacar aqui a questão dos robôs, para aquele contato direto com o eleitor, e essa responsabilidade das empresas, das grandes empresas de tecnologia. Então, quando for usado de maneira inverídica, que for detectado o uso de fake news, da desinformação, do discurso de ódio, até mesmo ideologias antidemocráticas, racistas, homofóbicas, aí essas grandes empresas, Big Techs, vão ser chamadas para poder ser responsabilizadas ou retirar. Caso não, tem essa responsabilidade civil e administrativa dos provedores, mas que acaba sendo uma responsabilidade solidária. No entanto, a gente precisa dizer que a inteligência artificial ela é permitida, desde que destacada e utilizada de maneira propositiva, que isso é o que rege a nossa legislação eleitoral. E, trazendo para a questão tecnológica do momento que estamos vivendo, é possível, desde que com esse destaque, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Assim como deepfakes não é possível. De forma alguma, existe essa restrição, gerando inúmeros problemas para evitar qualquer desequilíbrio no pleito. Essa é a ideia principal, é manter a integridade do processo eleitoral. Agora, esse abuso, esse uso indevido, sendo apuradas as devidas responsabilidades, aí cada um vai responder, todos os candidatos, partidos, vão responder de acordo com a legislação eleitoral. Podendo, como eu disse, que para mim a pior sanção que pode acontecer ir muito além de retiradas do ar, restrições de contas, que é uma perda de mandato, numa discussão mais contextualizada dentro do processo eleitoral e você, de repente, ser eleito e perder o mandato por conta desse uso ilícito da inteligência artificial ou mesmo das fake news, né? Doutora Tatiana, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Claro que esse é um debate que ainda vai render muita discussão pelos próximos meses até anos, mas acho que a participação da senhora aqui foi muito proveitosa para orientar os nossos ouvintes e telespectadores também. Muito obrigado, até a próxima. Até mais, obrigada e um ótimo processo eleitoral para todos nós. Muito obrigado. Bom, nós conversamos hoje, a nossa convidada hoje aqui do Na Real foi especialista em Direito Eleitoral, integrante da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Tatiana Costa, ela que também coordena o Observatório de Candidaturas Femininas no Maranhão. Para você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, voltaremos na semana que vem. Até! Na Real, Jovem Pan contra a Fake News.
Realização Jovem Pan News.